Olá. Gugu. Caiu de paraquedas aí, Gugu. Ixi. Me escuta? E agora? Tava sem som. Vocês me escutam? Alô? Não, aqui. Ainda normal. Ah, tá bom. Ok. Ok. Vamos ver aí, ó. Esperar um tempinho. A Alice não foi pra creche. Eu estou esperando o Uber. Uma pena pra assistir. Que pena, Gugu. Gugu, mas se você quiser assistir, tem um grupo de alunos meus que tá lá no link da bio que eu vou disponibilizar por um tempo essa live, tá? Então é só se inscrever no grupo de alunos que você consegue receber. Sei que a Fernanda tá doida pelo Enneagrama. São imagens normais. Que bom. Vamos esperar só mais um tempinho. A Alice não foi pra creche hoje, né, gente? Porque ela que tinha que fazer o teste de Covid pra entrar na creche, não eu. E foi um escândalo agora pra eu conseguir entrar aqui. Mas enfim, mais fácil do que a noite, com certeza. Que tá lá sob o controle do pai dela. Vamos ver o que acontece. Granulária. Granulária e gourmet. Acho que é isso. Você é Bruna? A imagem me marcou muito. Eu gostei dessa sua imagem aí. Com você saindo pra fora do círculo ali. Vou tirar meu relógio. Eu gosto de ter o controle da hora. Vou botar ele sob pra conseguir me olhar. 3 minutos só, né? Quando a gente fica aqui paradinha, parece que tem mais tempo. Quem que tá online? Não. Apareceu de novo. Sim. Tá bom, Bruna. Vou te responder com calma. Eu vi sua mensagem ontem no meio da correria. Eu falei, à noite eu respondo. À noite eu tava muito cansada. Eu vi, só que eu não respondi ainda. Mas vou responder. Ixi, deixa eu tirar o volume, que senão quando entrar mensagem, essa hora é a hora que o Brasil vai acordando, né? Então, entra tudo aqui no meu celular. Deixa eu tirar. Pronto. Divas! Você tá aí, animadíssima, hein, Divas? Cheguei! Senti essa energia já. Senti essa energia chegando. Deixa eu esperar mais 2 minutinhos, que aí eu começo a falar. Helena! Acordei, mas não recomendo. O quê? Não recomendo o quê? Acordar? Acordou já cheio de energia aí. Vamos lá, pessoal. Vou começar a falar aqui. Eu vou começar primeiro falando pela minha história. Eu sei que a Diva já acompanhou algumas aulas minhas, mas é importante, né? Porque, por exemplo, a Bruna é a primeira vez que está participando aqui e é legal que ela... Oi, Rejane! A Rejane também me conhece há um tempo, mas não sei se ela sabe minha história. Então, eu vou contar de novo a minha história com o Enneagrama, como é que funciona o Enneagrama, até a gente entrar no tema da aula mesmo, que são os nossos 3 centros de inteligência. E vamos abrir essa caixa de Pandora aí. Tá, vamos lá. A minha história com o Enneagrama. Eu trabalhei por 14 anos no mundo corporativo, tá? Eu trabalhei inicialmente na minha carreira nas áreas de recursos humanos. Eu comecei na área de recursos humanos e depois eu migrei para gestão de projetos, tá?
Desde o meu primeiro estágio, eu lembro que eu me questionava muito. Eu achava que não era possível que o sentido da vida fosse eu passar 12 horas trancado dentro de um escritório. Né? Para mim, eu falei, gente, não tem sentido que eu vá passar 50 anos da minha vida, 45 que sejam, 35, sei lá, não lembro mais, trancada dentro de um escritório. E isso sempre foi um incômodo para mim. Desde que eu me conheço por gente, tá? Mas ainda assim, eu fiquei 14 anos lá dentro do mundo corporativo. E qual foi o meu grande ponto de virada? Foi em 2011, eu trabalhava na Vale, né, que é uma empresa bem grande do Brasil, e eu fui demitida da Vale. Só que eu não fui demitida numa situação normal. Eu tive uma mudança de chefia e veio era uma diretora, eu estava ligada direto numa diretora. Ela veio da Austrália. E, enfim, a gente não se entendeu, né? A gente, né? Eu sou tipo 8, tipo 8 não tratadinho na época, então era, né, um trator com toda a força. E aí a mulher, né, meu tipo 8, aquela mulher vinha, falava comigo de uma maneira que eu não aceitava e eu respondia pra ela no mesmo nível. E eu lembro até meu pai, que é um tipo 6, ele falava assim, Letícia, você tem que se colocar no seu lugar de analista, ela é uma diretora. Sabe, você não pode responder. Você falava, mas quem ela pensa que é pra falar assim comigo? Enfim. Foram 3 meses desde que ela chegou até minha demissão, mas foram 3 meses muito difíceis pra mim. Que ela chegava a me chamar de burra, assim, sabe? Tipo, você é burra, você não tá entendendo. E eu entrei na crise do pânico. Eu tive um princípio de crise do pânico. Eu não cheguei a entrar porque eu comecei a perceber dentro de mim algumas mudanças, né? Eu não conseguia mais pegar o metrô, que era um lugar, um meio de transporte que eu sempre pegava para voltar para casa. Eu não conseguia mais pegar elevador. Eu trabalhava no 11º andar e eu falava assim, essa fila tá muito grande, né? Pra que eu vou ficar na fila do elevador? Eu subia 11 andares de escada. E eu comecei a perceber que aquilo não estava legal para mim. Aquele movimento não estava funcionando, que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí o que aconteceu? Eu fui buscar terapia, tá? Então o primeiro passo da minha mudança de vida foi lá em 2011, quando eu percebi que tinha algo legal que não estava funcionando para mim. E aí nessa busca aí busquei terapia, comecei a gostar muito do processo. É um processo muito dolorido, né? Porque o terapeuta vai lá, enfia a faca nas suas feridas e cava, cava, cava. Mas é um processo que você passa a viver a vida de uma outra forma. E nessa minha caminhada eu gostei tanto e comecei a me aprofundar nos estudos do que eu ia gostando, né? Então eu fiz uma formação em Jung, eu fiz uma formação em Lacan, eu fui fazendo algumas formações dentro da área de psicologia, até que um vizinho meu me convidou para fazer um curso de Enneagrama na PUC do Rio. Eu não sabia o que era Enneagrama, fui lá no Google, pesquisei, não achei nada em português, mas achei em inglês. Eu falei, gente, isso aí parece legal. E fui lá na PUC, fiz a minha formação. No final era uma formação de analista em Enneagrama que durava 6 meses. E eu me apaixonei à primeira vista. Foi assim, realmente, eu lembro já na primeira, segunda aula, deu encantada pela ferramenta do Enneagrama. Porque eles começaram... O que me encantou na ferramenta do Enneagrama? Foi como se fossem organizando o que eu vinha tratando na minha terapia, né? O que eu vinha já olhando na minha terapia há uns 3 anos, meio que foi organizando tudo que eu sentia lá. Tudo bem, né? E continuei nessas minhas buscas. E aí, em 2016 eu fiz a minha transição de carreira. Eu consegui, depois de uma busca muito estruturada de toda uma organização financeira, eu consegui fazer minha transição de carreira em 2016. Comecei a trabalhar como coach, ainda atendo individualmente, agora só que não como coach exatamente, né? Eu trabalho com o Enneagrama como base nos meus atendimentos individuais. Mas em 2019 eu fiz o meu primeiro curso para grupos de Enneagrama. Por quê? Eu percebi que nos meus atendimentos individuais de coaching, as pessoas tinham um interesse muito grande pelo Enneagrama. Uma das minhas sessões eu falava sobre Enneagrama, eram 10, uma eu falava sobre Enneagrama, e as pessoas tinham um interesse muito grande por aquilo. Queriam saber mais, queriam se aprofundar. Queriam que o marido conhecesse, queria que o chefe conhecesse. E assim, aos pouquinhos, eu fui trilhando essa minha jornada dentro do Enneagrama. O meu primeiro curso para grupos foi em 2019, tá? Que eu fazia um curso... Eu moro em Roma, quem não sabe, tá? Eu tô morando aqui em Roma, eu já fazia tudo online, mesmo antes da pandemia. E enfim, né, o meu primeiro curso foi em 2019, ano passado eu fiz mais 3 cursos em grupos e no final de 2020 eu lancei um curso no modo colocar dentro de uma plataforma. E eu amei. Gente, foi muito legal, muito legal. Vou lançar de novo um em abril, então estejam atentos que eu vou lançar o meu segundo curso de Enneagrama. E, enfim, hoje a minha vida é o Enneagrama.
né? Eu falo que ela se separou entre antes de conhecer o Eneagrama e depois de conhecer o Eneagrama, né? Minha relação com a minha mãe, gente, hoje é, não digo perfeito, porque não existe relação perfeita, mas é muito mais fácil do que era antes de conhecer o Eneagrama. Eu só estou casada com meu marido, que é um tipo 6, que me faz arrancar os cabelos. Porque eu conheço o Eneagrama, eu consigo entender as questões deles, as demandas dele. E é isso, eu acredito que quanto mais pessoas, né, quanto mais eu conseguir levar esse conhecimento, quanto mais pessoas aprenderem sobre si e aprenderem sobre os outros, melhor a gente consegue fazer com que as nossas relações no mundo se construam, tá? A gente consegue construir relações com amor a si mesmo, né? A gente se entende, a gente passa a compreender como que a gente funciona, a gente enxerga, né? Como se a gente fosse tirando as nuvenzinhas da nossa frente. Então a gente enxerga qual a direção que a gente pode tomar para o nosso crescimento. E o que é mais legal, né, para mim, dentro do meu ponto de vista, o que eu gosto muito do Eneagrama é a empatia. Você consegue entender o porquê que aquela pessoa que está do seu lado, o que aquele seu chefe, porque que a sua mãe tem determinado tipo de comportamento, né? Você não só entende, você compreende, né? Vai entender que teve uma história de infância que foi assim, assim, assado, que ela leu o mundo assim, que ela vê aquilo assado, tá bom? Então é isso, sobre Eneagrama é isso. Vamos lá, vou analisar a perfumaria. Analisa assim, divas. Primeiro o seu, né? Eu falo muito desse movimento. Primeiro aprende sobre você, entende sobre você e depois começa a colocar essa visão para fora, né? Para as pessoas que estão mais próximas a você, tá? O Eneagrama diz que a gente não consegue definir o tipo de uma outra pessoa, porque só ela sabe o que ela sente lá dentro dela. Mas se você convive muito com a pessoa, você consegue de alguma maneira identificar comportamentos, né? E através de perguntas também a acessão das motivações por ela ter aqueles comportamentos. Então, acho que vale a pena, sim, em algum momento, você aprofundar no funcionamento do seu marido. Aí, vamos lá. E aí, como é que eu acredito que acontece um processo de transformação? Eu gosto muito de usar 3 pilares nos processos de transformação. Ih, aqui tá chovendo tanto, minha internet tá caindo. 3 pilares, tá? 1, que é o pilar onde você acessa o seu inconsciente. Existem, né, muitas maneiras, eu com certeza não conheço todas, de acessar o seu inconsciente, né? Constelações familiares, finais de semana de PNL, onde você usa programação neurolinguística, Theta Healing, enfim, existem algumas formas de você acessar o seu inconsciente, que aí você, utilizando aquela ferramenta, vou chamar assim, tá? Você utilizando aquele conhecimento, você consegue acessar coisas, né? Consegue ter entendimento de coisas que você dificilmente teria ou levaria muito anos para ter numa conversa assim do dia a dia. O segundo pilar, que eu gosto muito, é terapia, né? Terapia mesmo, psicólogo, mexer com história de pai, história de mãe, alguém que vai te acompanhar ali toda semana, ou de 15 em 15 dias, que vai te direcionar, que vai, junto com você, fazer a sua reconstrução da sua história de vida, alguém que esteja ali com você o tempo inteiro. E o terceiro pilar, que é onde entra o Eneagrama, que eu digo que é como se você tivesse um entendimento, é um desenho, um mapeamento mesmo, tá? Do seu comportamento, né? Você pega isso que você teve, essas percepções que você teve num acesso de uma constelação familiar. Você pega o que você vem conversando com seu terapeuta há anos, né? Mas é sempre uma conversa. Então não é que tem o passo 1, passo 2, passo 3, né? E você pega isso tudo e organiza dentro de um sistema. E esse sistema é o Eneagrama, tá? E aqui estamos nós. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o Eneagrama. Vou plastificar isso, gente. Eu vou imprimir ele colorido, vou plastificar. Eu tava pensando nisso antes da nossa aula. Esse aqui é o Eneagrama das personalidades, tá? Como é que funciona o Eneagrama? Todos nós temos um tipo, tá vendo? São 9 tipos de personalidade. Todos nós temos um e somente um. Tá? A gente nasce com um tipo e, de acordo com percepções que a gente teve lá na nossa infância das nossas figuras de referência, a gente sentiu uma falta. Essa falta que a gente sentiu criou um desejo. E esse desejo gera um medo na gente. E a gente vive preso nesse ciclo de medo e desejo até hoje, formando a nossa personalidade. Tá? Então, a gente só tem um tipo de personalidade. Ah, Letícia, mas eu posso mudar? Não. O seu tipo de personalidade não muda.
o que acontece é que você muda o seu nível de desenvolvimento, o seu nível de consciência, tá? Mas a sua história de vida, tá? Quem você nasceu para você ser, você não muda. Então, vamos lá. A gente tem só um tipo de personalidade. Além do tipo de personalidade, a gente tem as nossas asas, tá? O que são asas? São tipos que são laterais ao nosso, e a gente também só tem 2 tipos laterais ao nosso, tá vendo? Por exemplo, eu sou o tipo 8. A minha asa pode ser ou 7 ou 9. Em raros casos, podem ser as 2 ou nenhuma. Tá? Mas quase sempre assim, eu sou um tipo 8 com asa 7. O que quer dizer essa asa? Asa, porque isso aqui tá uma figura representando, mas pensa sempre em fluxo de energia, tá, pessoal? Então, se eu sou um 8, asa 7, eu, por exemplo, vou usar sempre eu como exemplo, eu considero que eu tenho uma grande influência do tipo 7. Então, é como se o meu centro de energia tivesse mais deslocado para cá. Eu sou um 8, mas bem próxima do 7, com bastantes características comportamentais de um tipo 7. Então, eu tô para cá. E é assim que funciona. A asa é sempre como que um dos tipos laterais ao seu influencia também com características comportamentais na sua personalidade. Além das asas, o que tem? Tem os seus níveis, tem as setas, vamos falar das setas. Isso aqui dentro, eu até vou imprimir uma figura com seta, ele tá só com traços, mas esses são setas, tá? Então, por exemplo, o 8 pelas setas se conecta ao 2 e se conecta ao 5. O que essas setas querem dizer? Elas indicam comportamentos nossos em situações de estresse, ou elas indicam também quais são os nossos caminhos de desenvolvimento, que tipo de comportamento, que tipo de atitudes que você pode começar a ter para acessar o seu caminho de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Além disso, aqui no Enneagrama, o que existe? Se você pega essa mandalinha aqui e gira ela assim, pensa ela como um cilindro, tá? Não como uma coisa fixa e plana, gira ela assim e pensa ela com 9 níveis aqui embaixo, né? Além dos 9 tipos, mais 9 níveis, a gente diz que são os níveis de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Dentro de cada um dos tipos, existem mais 9 níveis de desenvolvimento, 9 níveis de consciência. Quanto mais baixo no seu nível de consciência, mais você está agindo em função da sua personalidade, tá? E a personalidade aqui, entenda como uma casca que você cria, né, para sobreviver ao mundo. E o seu caminho de transformação com o Enneagrama é exatamente ir subindo esses níveis de consciência. Ah, Letícia, mas como que eu subo nos níveis de consciência? Acessando essas setas que tem aqui dentro, tá? Além disso, uma outra denominação que tem o Enneagrama, a gente fala sobre os instintos. Eles não estão aqui dentro da mandala, tá? Mas os instintos, a gente pode ter um dos 3 instintos. Na verdade, a gente tem os 3 instintos: social, sexual e autopreservação. Um deles é mais desenvolvido e um deles é reprimido. E baseado também nesses 3 instintos, você também tem características comportamentais e você também pode trabalhar o seu desenvolvimento, tá? Tem até uma linha bem nova chegando agora que fala sobre a gente trabalhar primeiro os nossos instintos para a gente se desenvolver, tá? Esse é um assunto lá para frente, um assunto bem mais profundo do Enneagrama. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre as tríades do Enneagrama. Na verdade, a gente vai falar sobre a tríade central ou a tríade dos tipos de inteligência, dos centros de inteligência do Enneagrama. O que são tríades? São sempre combinações de 3 tipos, tá? Então, vamos lá. O Enneagrama, a gente tem 3 tríades, 3 combinações de tríades, vou falar assim. Tá? Tem essa tríade central, que é a tríade dos 3 tipos de inteligência, que é o que a gente vai falar hoje. Tá? Tem a tríade dos estilos sociais, que diz como que cada uma dessas combinações de tipos se comportam em situações sociais. Se você é uma pessoa mais assertiva, se você é uma pessoa mais obediente, se você é uma pessoa mais diretiva. Tem a tríade dos grupos harmônicos, que diz como é que você reage quando você não consegue algo que você quer. Se você tem atitude positiva, se você faz parte de um grupo reativo, se você é do grupo da competência. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a tríade central. E como é que está dividida a tríade central do Enneagrama?
passa aqui uma linha, assim, um V aqui e aqui uma linha para baixo. Então, a tríade central está dividida assim, em tipos 8, 9 e 1, que fazem parte de um grupo, que é o grupo do corpo, tá? O grupo instintivo. Os tipos 5, 6 e 7, que é o grupo da cabeça, ou o grupo do cérebro, ou o grupo racional, cada um dá uma denominação, mas acredito que dê para vocês entenderem eu falando assim. Ou os tipos 4, 3 e 2, 3 e 4, que são os tipos do coração, ou a tríade do sentimento, tá? E o que essas tríades querem dizer dentro do Enneagrama, né? Eu falo que elas são... Pensa num funil, tá? Tá bem no topo do funil falar sobre a tríade central do Enneagrama. Por quê? O nosso caminho, se eu tivesse que resumir aqui, Letícia, me resume, sei lá, em 1 minuto, o que é o Enneagrama, né? O que é a transformação do Enneagrama? É a gente pegar... Pensa assim, pensa numa imagem dividida assim. A cabeça, o coração e o corpo, tá? E o que o Enneagrama diz? Que quando a gente está em estados de inconsciência, ou quando a gente não aprende sobre nós, a gente está com a nossa mente involuída, o nosso coração involuído e o nosso corpo distorcido. E o caminho do Enneagrama é pegar essa mente involuída e levar ela para uma mente evoluída. É pegar esse coração involuído e levar ele para um coração evoluído. É pegar esse corpo distorcido e conseguir juntar ele em cabeça, corpo e coração. Esse é o processo de evolução seguindo o Enneagrama. Tá, peraí, pessoal, que eu tenho um roteirinho aqui. Para eu não esquecer de falar nada. E assim, quem conhece já o Enneagrama, quem aí já conhece o Enneagrama? Quem já fez curso de Enneagrama? Quem conhece os jargões que a gente usa? Quem conhece? Porque assim, a mente involuída no Enneagrama são as fixações dos tipos, tá? E aí a gente vai para uma mente evoluída. O coração involuído do Enneagrama são as paixões do Enneagrama. E aí você vai para um coração evoluído, vai para as virtudes do coração. E o corpo distorcido do Enneagrama são os instintos distorcidos. E aí o seu caminho é buscar a transformação equilibrando os seus 3 instintos. Bom dia, Ana Carolina Rezende conhece. Então assim, né, usando os jargões do Enneagrama é isso. É fixação para a ideia divina, para as ideias sagradas, são as paixões. Sou enneagramete com você. Ah, Carol! Não. Ah, você fez o meu curso, o outro curso gratuito, ou é a Carol que tá na Austrália? Agora eu fiquei perdida. A Maria Luísa também é enneagramete, eu sei, você. Então é isso, tá, pessoal? É sair daqui das fixações, ir para a mente evoluída, sair das paixões, ir para a virtude, sair dos instintos distorcidos e passar para os instintos equilibrados, tá? Então vamos lá. Leti, então quer dizer que se eu sou da tríade do coração, eu sou uma pessoa sentimental. Se eu sou da tríade da cabeça, eu sou uma pessoa racional. Não, não é isso que o Enneagrama quer dizer. Tá? O Enneagrama diz que você fazer parte de alguma dessas tríades quer dizer que você tem questões com essa parte, tá? É exatamente onde você menos tem liberdade. A sua personalidade age tentando atender a demandas do mundo, tá bom? Vamos lá. Agora entrando, eu sou só corpo e mente. Você já descobriu o seu tipo, divas? Porque talvez você esteja na tríade exatamente do coração, tá? Vamos lá. Os tipos 8, 9 e 1. Eles, quando eles eram crianças, é como se eles tivessem a percepção de que eles não tiveram espaço para eles crescerem plenamente ou crescerem sendo quem eles eram, tá? É que acontece.
por eles terem essa sensação, terem tido, e pessoal, quando eu falo isso, são coisas normalmente inconscientes, nem sempre é consciente, tá? Então, por eles terem tido essa sensação, né, de terem que se enquadrar, de terem que atender a determinadas demandas externas, eles sentem uma raiva profunda, porque é como se eles sentissem que essa raiva profunda é como se alguém tivesse abusado da essência deles, né? Não me aceitaram com a minha essência. E vem a sensação da raiva. Então, na tríade lá da cabeça, do corpo, que são os tipos 8 e 9 e 1, o sentimento subjacente, o principal sentimento é a raiva. Tá? Eu vou falar sobre como é que ela funciona em cada um dos tipos. Por isso, aí, qual é a questão deles? Eles criam limites para se proteger. Tá? São os tais limites do ego. E aí, o que eles fazem com essa busca? O que eles estão buscando quando eles criam limites? Eles criam autonomia e independência. Então, o sentimento base da tríade do corpo é a raiva, porque eles trabalham buscando autonomia. E aí, eles criam limites dentro do seu próprio ego, limites com o seu ego, porque eles querem influenciar no ambiente sem que o ambiente seja influenciado, com que eles sejam influenciados pelo ambiente. Eu quero causar minha influência no ambiente, mas eu não quero que o ambiente influencie em mim. Então, eles criam suas próprias barreiras. E aí, como é que cada tipo faz isso? O tipo 8, que tá aqui no topo da tríade, ele cria limites do ego para o externo. Então, ele não deixa que nada exterior atinja ele. Então, o limite dele é para o externo e ele atua a raiva para fora, tá? Ele sente a raiva e vai para fora. Por quê? Porque se aquele ambiente externo veio e tentou bater aqui, né, dentro do limite que eu criei, você vai ter de volta, tá? Então, esse é o funcionamento do tipo 8. O tipo 1, que é esse outro tipo aqui, é esse outro topo aqui. Ele trabalha com os limites do ego para dentro. O que isso quer dizer? Ele acredita que tudo de ruim que ele tem dentro, todas as sensações que ele acredita que não são certas, que não são corretas, ele não expõe. Tá? Então, ele cria o limite dentro dele mesmo. Então, ele vem aquela sensação e bate no bloqueio. Ele vem a sensação e bate no bloqueio. Então, a raiva do tipo 1 é pra dentro. É uma raiva contida. Ele sente a raiva, mas ele não bota pra fora. Ele sente, mas ele não bota pra fora. Porque ele acredita que é feio, que é errado, que não é certo fazer isso. E aí, finalmente, o tipo que tá no 9. E aí, vocês vão ver que todos os tipos que estão nessa ponta do triângulo central aqui do Enneagrama, eles têm um movimento para dentro e para fora, tá? Então, os limites do ego do tipo 9, eles são para dentro e para fora. O que acontece? Ele não quer se sentir invadido, ou ele não quer que as influências do ambiente externo entrem nele, né, que aquilo atinja ele, então ele tem essa barreira. E ele também não quer que essas sensações ruins ou que causam alguma sensação incômoda dentro dele venham para fora. Então ele trabalha com os limites internos e externos. E aí como é que atua a personalidade do tipo 9? Atua na narcotização, né? A narcotização é aquele sentimento de narcotizado mesmo, né? Como se nada me afetasse, né? Nada me tira a minha paz, eu tô aqui parado no meu lugar. Então, nem o de fora e nem o de dentro me atinge. Misericórdia, as crianças são poderosas. É sim. É sim. Vamos lá. A tríade do coração. Que são os tipos 2, 3 e 4. O que as criancinhas lá desses tipos sentiram na infância? Que eles não foram validados por serem quem eles são, tá? É como se não houvesse um reconhecimento de quem eles são. E aí, o que eles entendem? Né? O que essa criancinha entendeu e é o sentimento que muitas dessas pessoas, se você conseguir conversar com elas mais profundamente, percebem. Que há algo de errado comigo. Né? Se você não me valida, o que eu tô fazendo, né? O que tem de errado comigo?
E aí o sentimento que nasce na tríade do sentimento é da vergonha. Pessoal, tem uma nova linha também que fala que é o sentimento da tristeza. Eu, particularmente, ainda não consegui identificar muito essa tristeza em meus atendimentos, não. Eu vejo a vergonha mesmo, tá? É a vergonha por ser quem eu sou. É a vergonha por não terem me validado. E quase sempre inconsciente, tá, pessoal? E aí, por elas sentirem que elas não têm essa validação, como é que elas atuam no mundo? Buscando atenção. Porque se elas conquistam a atenção, de alguma forma elas entendem que estão sendo validadas, tá? Então vamos lá, na tríade do coração, o sentimento subjacente é a vergonha, tá? Vergonha de si, vergonha de ser quem é, e a busca é por atenção. Eles apresentam uma falsa imagem para o mundo, né? Buscando essa atenção. Eles criam um personagem para que o mundo valide quem eles são. Então, esse movimento, né, aqui do 2, 3 e 4, de para dentro e para fora, como é que funciona? No tipo 2, é sempre, nesses tipos, é a criação da autoimagem, tá? Então, no tipo 2, ele cria essa autoimagem para fora, tá? Como assim? Ele tenta agradar, ele tenta fazer o que você precisa, ele tá sempre tentando fazer o que ele acredita que você acha que ele acha que você precisa. Porque se ele te agradar, se ele fizer o que você precisa, você vai validar ele, você vai amar ele, tá? Então esse é o funcionamento do tipo 2 de acordo com a tríade. Tipo 4 é a autoimagem para dentro. Mas como assim autoimagem para dentro? Como é que funciona o tipo 4? Ele começa a criar histórias sobre ele mesmo, tá? Como é que eu funciono? Ele se sente diferente, ele se sente até especial mesmo. E não necessariamente um especial superior, né? Porque as pessoas não sentem como eu sinto, porque ninguém me compreende, porque eu tenho sentimentos profundos que ninguém tem. E aí ele começa a criar essa autoimagem de ser diferente, né? De que eu sinto ninguém sente, do que o que eu tô passando ninguém entende. E aí ele vai contando uma historinha para ele mesmo sobre quem ele é, tá? Então, o 2 é para fora, né? Fazendo o que ele acredita que os outros precisam. O 4 é para dentro, contando histórias para ele mesmo sobre quem ele é. E o 3, que tá aqui, ó, que é a ponta do triângulo, tá? Lembra da ponta do triângulo? Eles fazem o movimento para dentro e para fora. Então, como é que o 3 funciona? Ele vai para fora, né, tentando entender o que o mundo valida como uma pessoa de sucesso, o que o mundo espera que eu faça como uma pessoa de sucesso, que realizações o mundo espera de uma pessoa de sucesso. E o mundo pode ser ou pode ser o pai e a mãe, ou pode ser o chefe, tá? Mas ele tem esse olhar de realização, não é fazer pelo outro como 2, é realizar as expectativas do outro, tá? Baseado no externo. E aí ele faz isso, depois ele vem pra dentro e se autovalida também. E aí ele começa a contar as historinhas dele pra ele mesmo. Não, mas tá bom. Né? Se o mundo espera isso de mim, eu cumpri, então eu tô ok. Não, mas se o mundo esperava aquilo de mim, eu cumpri, eu sou uma boa pessoa. Se os meus pais esperavam isso de mim, eu cumpri, uma pessoa. E aí ele vai fazendo essas conversas internas, como a do 4, mas sempre baseadas nas conquistas que ele teve, tá? Nas validações que ele acreditava que o mundo esperava e que como ele conquistou, ele é uma pessoa super ok, então ele é amado, ele é desejado, tá? Oi, Bianca, coraçõezinhos pra você. Meu sonho é ser o 9. Não, divas. O 9 é como se ele também não se engajasse na vida, né? Todo mundo tem um lado bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O ideal é você ser o seu tipo evoluído, tá? Mas aí é papo pra bastante profundidade. Até a gente chegar nos caminhos de evolução, a gente tem que aprender muito sobre a gente. Vamos lá, deixa eu virar aqui meu guiazinho. Os tipos 5, 6 e 7 são os tipos que estão, ó, na mente, tá? E como é que funcionou a criancinha desses tipos, de 5, 6 e 7? Normalmente, eles tiveram questões na fase de separação, tá? Essa fase costuma acontecer de 2 a 4 anos. Eu já li bastante coisa que fala lá dos 9 meses também.
tá? Que é quando a criança começa a se separar da mãe. Tá? Quando ela começa a se separar no sentido de individualização. Agora eu sou um indivíduo, né? E que o mundo, né? O mundo tá aqui na minha frente. E agora? Tá? Então são normalmente pessoas que tiveram questões nessa fase da vida. E aí qual é o sentimento deles, né? Caramba, minha mamãe me deixou. E agora? Aonde que eu vou buscar essa proteção? Tá? E aí quando ele vem com esse sentimento, vem um medo. E aí, por conta desse medo, a busca dos tipos racionais é a segurança, tá? E eles buscam a segurança aqui, ó, na mente, tá? E aí, como é que funciona isso? Então, vamos lá, o sentimento é o medo e a busca é pela segurança, tá? Achei que eu tivesse perdido alguma coisa aqui, eu não perdi, não. Eles querem algo que lhes dê apoio, que lhes dê direcionamento, que lhes diga qual o caminho a seguir. Aí, como é que funcionam eles? Como é que funciona esse movimento para dentro e para fora dos tipos 5, 6 e 7? Tá? Eles estão... O funcionamento deles é a fuga do medo. Qual o caminho para fugir do medo? Tá? Então, o tipo 5. O tipo 5, ele foge do medo para dentro. Tá? Como assim? Porque né, se o mundo lá fora, né, demanda muito, se o mundo lá fora não me traz segurança, se o mundo lá fora... Enfim, né, ele começa a ter medo desse mundo que está acontecendo lá fora, ele vem e se fecha. E aí vai se aprofundar em estudos, vai se aprofundar em temas, né, que normalmente são pessoas muito, muito, né, inovadoras, no sentido de estudarem coisas que ninguém estuda. Por quê? Isso é só o medo. Ele está buscando alguma forma de se proteger contra o mundo lá fora. E aí ele se volta para dentro de si. E aí tem o tipo 7. Como é que o tipo 7 foge do medo? Foge do medo para fora. Por quê? O medo do tipo 7 é medo do que ele tem dentro. Tá? É medo das suas próprias dores, é medo de tocar em algo que não vai fazer ele viver uma vida plena, é medo plena para ele, do que ele considera pleno, tá, gente? Porque eu acredito que numa vida plena também cabe a dor. A gente só evolui com a dor, né? Ela faz parte da nossa vida. Então é medo de tocar ou de olhar para o que ele tem dentro e pode estragar aquela felicidade com a qual ele busca viver a sua vida o tempo inteiro, tá? E aí tem o tipo 6, que é uma das pontas do triângulo, né? O tipo 6, ele vive para fora e para dentro. O que acontece? Ele tá vivendo aqui fora e começa a sentir uma ansiedade porque o mundo oferece muitos riscos e tal, então, vou para dentro. E aí quando ele vem aqui dentro, ele começa, caramba, mas eu não sei o suficiente. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E começa a entrar na ansiedade dentro e bum, vai para fora. E aí começa, meu Deus, mas essa é a possibilidade do mundo. Então eu preciso prever alguma coisa. E se der algum problema, aí, bum, vai para dentro. Aí ele fica fazendo esse movimento, para dentro, para fora, para dentro e para fora. Tá? Pessoal, então assim, esse é um resumo do que é a tríade central do Enneagrama, tá? E assim, é muito difícil um ser humano que esteja 100% do tempo com equilíbrio de corpo, cabeça e coração, tá? Mas o nosso caminho de crescimento passa por tentar equilibrar isso, tá? O seu corpo é um dos seus grandes transformadores de vida, né? Eu acho que até falei isso numa das lives, que eu lembro que teve uma época que eu tava trabalhando na minha terapia, buscar o meu feminino, e o quanto eu sentia vontade de dançar, gente. Dançar, sabe? Dançar danças leves, com que o corpo de alguma forma se movesse em movimentos mais circulares. Então o corpo é um grande transformador também. O coração, quando a gente não tá com ele em plenitude, né? Ao invés da gente viver através do que a gente sente, a gente só vive reagindo ao mundo. Acontece, eu reajo, acontece, eu reajo, acontece, eu reajo. E aí, quando você tá pleno no coração, você consegue absorver os acontecimentos de uma outra forma. A gente pode ser tal tipo, estar no tipo do grupo de tríade? Não. Não, não. A gente só é a tríade dentro de qual tá o nosso tipo, tá? Não acontece isso.
E a mente, quando a mente está em desequilíbrio, é aquela mente tagarela, né? Que não para de falar, fica o tempo inteiro pensando, criando mil ideias, criando mil pensamentos, criando, julgando um, julgando o outro, criando histórias, contando histórias para si mesmo, tá? Então, esses somos nós em desequilíbrio. E o equilíbrio, e o nosso crescimento é justamente, né, acalmar a tagarelice da mente, parar de reagir, né, e agir com o coração, ter a coragem, né, agir com o coração e conseguir com que o nosso corpo trabalhe em função desse equilíbrio da mente e do coração, tá? E não à toa também o tempo que vivem os chips, as tríades, tá? Os tipos 8, 9 e 1, que estão na tríade do corpo, eles vivem muito o momento presente, tá? Eu reajo conforme o momento presente está acontecendo no aqui e no agora. Os tipos 2, 3 e 4, que são os tipos do sentimento, eles normalmente estão presos ao tempo passado, né? As histórias que eles contam, o que eles acreditam que eram, há uma busca que eles têm lá, né, de quem eu fui, o que aconteceu comigo. E os tipos 5, 6 e 7 vivem no futuro, que é essa ansiedade, precisar prever o que vai acontecer, precisar ter pelo menos uma clareza do que vai acontecer no dia de amanhã. E que ninguém tem, né? Mas eles vivem nessa sensação de precisar viver com isso. Tá bom? Gostaram da aula? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, olha só. No link da minha bio tem um grupo de alunos, tá? Que vai receber material exclusivo, coisas. Essa live aqui, ela não vai ficar gravada aqui. Mas quem participar do grupo de alunos vai receber ela por um tempo, vai ter ela liberada por um tempo. Então, se você quer receber ela, quer estudar, quer anotar, quer escrever, entra lá no meu grupo de alunos, o link tá aqui na bio, tá bom? Outra coisa, dia 14 de março, eu vou dar uma masterclass para quem ainda não bateu o martelo no seu tipo. Para quem ainda tá na dúvida, não, mas será? Mas quem não será? Mas será isso? Mas será aquilo? Vão ser 4 horas, de 9 a 1 da tarde, de um domingo, dia 14 de março, tá? E em breve a minha equipe vai trazer mais informações para vocês, tá? Então participe lá do grupo de alunos também. Eu vou falar por aqui também, mas lá no grupo de alunos também vai ter isso. Paula, amor, que bom, Paulinha! E acho que é isso. Em abril, taranana, vai ter outro Euneagrama. Fiquem atentas, tá? E vai ter um curso gratuito também. Então tem um monte de coisa acontecendo junto. Se inscrevam lá. Ó, mais clareza em cada live sobre quem você é. Que bom, divas. Fico feliz. Fico muito feliz por isso. Pessoal, um bom dia pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau.